como essa epidemia de autocuidado, de obsessão por si mesma e de conforto próprio está destruindo os nossos vínculos. Oi, tudo bem? Aqui é a Alice, muito prazer, seja bem-vindo a esse podcast ou a esse vídeo. Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas por aí? Vamos de atualizações? Gente, eu estou nas minhas 2 últimas semanas da minha faculdade de graduação. Passo essas 2 semanas, eu estarei oficialmente não, né? Mas quase graduada. Então, tem sido uma loucura. Assim, na verdade, a loucura já passou. Essa fase tá sendo mais tranquila. Eu acho que eu tenho mais 2 avaliações pra fazer e tenho o meu TCC pra entregar, que já está todo pronto, graças a Deus. Surtei durante um período, isso é papo pra outro vídeo. Mas estamos aqui, estamos vencendo e a parte mais difícil passou, gente. Foram 6 anos. 6 anos. E agora faltam 2 semanas, então eu tô assim, vibrando de alegria. Você tá vendo essa epidemia por aí pela internet de como se tornar obcecada por você mesma? Não é de hoje que existe por aí na internet uma epidemia de autocuidado, de amor próprio, de autovalorização. Ai, gente, o movimento é muito válido, muito importante, porque, de fato, nós sabemos que precisamos sim ter esse amor próprio, a gente precisa sim se valorizar, pra gente não tá por aí aceitando migalhas de todo mundo, de qualquer pessoa, não tá aí sendo dependente emocionalmente de alguém. Tem um ponto aí dessa epidemia de ser obcecada por você mesma que talvez não seja tão positivo assim. Eu trouxe um vídeo aqui pra vocês, vamos assistir junto e conversar. É uma menina que ela está falando que ela se tornou obcecada por ela mesma, que antes ela era extremamente dependente de outras pessoas, que ela começou esse processo até na terapia, pra aprender a ser mais independente, aprender a valorizar a própria companhia e, ó, super válido, apoiadíssimo. Só que ela meio que foi para o outro extremo, que é daquela obsessão por ela mesma, que ela não quer estar mais com outras pessoas, que todo o tempo que ela tem, ela quer dedicar a ela mesma, somente, pronto e acabou. Ela quer estar sozinha porque as pessoas são chatas, as pessoas cansam. E aí, inclusive, ela até falou que o psicólogo dela ficou preocupado com essa virada, assim, de chave dela. Mas vamos botar aqui o vídeo pra gente ver. Foquei muito em mim pra vencer a dependência emocional, agora eu tô obcecada por mim mesma e aparentemente isso é um problema. Todo o tempo que eu dedico pros outros é como se eu estivesse perdendo tempo que eu poderia estar comigo. Sei lá, eu queria acabar com todas as relações da minha vida, sabe? Tipo, eu queria me afastar de todo mundo e eu queria dedicar todo o tempo do mundo pra mim mesma. Eu só queria ficar longe das pessoas, interagir o menos possível e focar, tipo, em mim, fazer minhas coisas e tal. E se você for olhar os comentários desse vídeo, tem várias pessoas se identificando e falando, nossa, eu sou assim, e agora eu não quero mais sair com ninguém, agora eu quero me isolar, porque o autocuidado, ele é viciante. E aí eu vou dar um exemplo meu próprio de como o conforto e o autocuidado passou a me colocar, assim, em um mundinho à parte, em uma bolha. Eu tava passando também por uma época que eu não tava vindo, assim, de uma fase muito boa de saúde mental. Eu fui desenvolvendo esse autocuidado, esse processo de estar bem, de me sentir bem. Eu sabia o que eu precisava fazer pra eu estar bem, pra eu estar me sentindo bem, e eu fazia isso. E a garotinha, ela está certa. Quanto mais você passa a se cuidar, a estar sozinha, a aproveitar a sua companhia, mais você gosta de fazer isso. E foi basicamente o que aconteceu comigo. Foi uma época que eu acabei cortando muitos vínculos, eu acabei perdendo muita amizade, me distanciando de muitas pessoas. Eu me priorizava acima de tudo. Então era a minha vontade acima de tudo, meu desejo acima de tudo, a minha rotina, os meus interesses acima de tudo. As coisas se tornaram um pouco como, eu não vou porque vai acabar tarde e eu tenho que dormir cedo. Eu não vou pra esse aniversário, pra esse rolê que me chamaram em um restaurante, porque senão eu vou sair da dieta. Eu não vou porque senão não vai dar tempo de treinar, eu vou perder o treino de hoje. Ah, eu não vou porque eu quero descansar, eu tive uma semana corrida e hoje eu tô afim de ficar deitada sozinha em casa. Eu não vou porque eu vou chegar tarde em casa e não vai dar tempo de fazer a minha rotina de skincare. Ah, eu não vou porque eu não quero gastar dinheiro, eu tô economizando aqui pra comprar aquilo que eu quero. Ai, uma amiga me chamou pro aniversário dela, mas eu não vou porque eu não gosto desse tipo de rolê, eu não gosto do restaurante, eu não gosto do ambiente que ela me chamou. E a minha vida foi ficando organizada, foi ficando confortável, foi ficando otimizada. Só que eu acabei perdendo meus vínculos, meus laços, meus momentos de interação e de convivência com outras pessoas. Eu vivia pra mim mesma, eu vivia na minha bolha. Você pode me chamar pro seu aniversário, eu vou ver se eu quero, vou ver se eu tô interessada, vou ver se vale a pena eu sair da dieta, vou ver se vale a pena eu dormir um pouco mais tarde. Minha vida foi se tornando cada vez mais solitária, mais individualista, mais pobre de amizade e de conexões. E eu não venho aqui pra falar pra você que você tem que mover céus e terra pra fazer a sua vida encaixar
na vida de outras pessoas. Não é isso. Esse seria um extremo oposto que a gente está tentando evitar. Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui sobre isso, falo sobre a vontade de agradar todo mundo, essa dependência emocional, esse desejo de agradar todo mundo, de sempre se anular para caber nas vontades das outras pessoas. Não é sobre isso que eu tô falando. É um ponto que a gente precisa entender. Para viver esse equilíbrio entre o ponto que você não anula a sua vontade, a sua rotina e as suas prioridades por outra pessoa, e o ponto que você coloca você acima de tudo, a sua rotina acima de tudo, e acaba abrindo mão desses vínculos, dessa convivência, desses lados, a gente tem que entender que tem pessoas, amizades e momentos que valem a pena fazer concessões. E tem pessoas, amizades e momentos que não valem a pena. E cabe a nós entender isso, que a nossa rotina, que a nossa prioridade, que esse amor próprio, que é em prol do meu conforto e de estar bem, e de me fazer feliz e de fazer a minha vontade, eu não posso deixar todas as outras coisas de lado. Porque eu sentia que pra mim era isso. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que me agrada, eu vou fazer o que eu estou com vontade de fazer. A gente parte do princípio que não existe uma vida saudável sem essa vivência em sociedade e em comunidade, e a vivência em comunidade e em sociedade com pessoas, com amigos, envolve fazer concessões, envolve abrir mão e envolve incomodar e ser incomodado. Quando eu tava vivendo nessa minha bolha e eu decidi que eu ia começar a me abrir um pouco, que dessa forma não dava certo, eu passei a ter um certo pensamento do tipo, eu não vou chamar fulano pra sair porque senão eu vou incomodar. Não vou chamar fulano pra sair porque vai, sei lá, atrapalhar a rotina dele, porque ele tá trabalhando demais, ele tá muito ocupado. Não vou pedir tal favor, não vou pedir tal coisa, porque vai atrapalhar, vai incomodar a pessoa. E a gente vai vivendo essa vida cada vez mais isolada, porque a gente não quer incomodar, sendo que, na verdade, a gente não quer ser incomodado. Viver em comunidade exige depender. Mas a gente não quer se livrar da dependência emocional? Sim, porém não totalmente, porque se você livra dessa dependência, não existe vida em sociedade. A vida em sociedade é depender um do outro. Pensa aí como um esqueminha de várias pessoas conectadas. Isso é viver em sociedade. Eu tava lembrando de como no passado a vida em sociedade era muito mais forte, né? Então, por exemplo, se na época aí da sua mãe, se faltava açúcar em casa, ela batia na porta do vizinho para pedir açúcar. Hoje, você tem coragem de bater na porta do seu vizinho para pedir alguma coisa? Gente, eu não tenho. Quando você incomoda, quando você pede, você abre a porta para que exista essa troca. E você tem que estar disposto a atender quando a outra pessoa também vier incomodar, pedir, solicitar, pedir ajuda. Você tem que estar disposto a isso. E a gente mora em uma casa aqui que tem um gramado aqui na frente, né? E tava na época de chuva, tava chovendo muito, a grama tinha crescido muito, a grama tava muito alta e a gente não tinha um cortador de grama. E aí eu peguei e falei pro meu marido, meu amor, você não conhece ninguém que tem um cortador de grama pra emprestar? Se tiver alguém pra emprestar, melhor, que a gente não precisa comprar. Aí ele falou, tem, o nosso vizinho tem. E de vez em quando ele conversa com o nosso vizinho, né? Eu, poxa, mas pede pra ele emprestado, né? Coisa de, gente, 30 minutos, a gente corta aqui a grama, bate lá na porta dele e devolve. Aí ele ficou, passou o tempo, ele comprou o cortador de grama. Só que ele só comprou o cortador de grama porque ele não queria incomodar o vizinho pedindo. E aí, pouco tempo depois que ele comprou esse cortador de grama, o vizinho foi lá e mandou uma mensagem pedindo algo emprestado dele também. Aí ele pegou e falou, tu acredita que o vizinho me mandou uma mensagem pedindo isso? A gente não quer incomodar porque a gente não quer ser incomodado. Ano passado, eu me mudei para essa casa aqui, que é bem grande. Não sei se vocês conseguem ver, tem 2 quartos, 2 banheiros, garagem e tudo mais. E eu decidi que eu ia abrir as portas da minha casa para receber muitas pessoas. Então, eu me permiti ser incomodada. Eu ia atrás das pessoas e falava, ei, vem passar o final de semana aqui em casa, porque eu moro em outra cidade, então eu convidava os meus amigos lá da capital de Fortaleza pra vir aqui, que é uma cidade praiana, o pessoal gosta. Eu convidava, eu chamava, eu abria a porta, e isso dava trabalho. Era domingo, eu tava fazendo almoço pra galera, e o meu marido lá fazendo churrasco, acendendo fogo, dava trabalho, fazia bagunça e exigia mais de mim, quebrava a minha rotina toda, porque a gente tem a nossa rotina, né? Domingo faz o quê? Faz a marmita da semana, faz a faxina, bota a roupa pra lavar, sábado de manhã eu tenho que entregar meu treino. Só que era muito bom, só que era muito positivo viver, ter essa troca de pessoas e manter esse vínculo, e estreitar esses laços. Esse é o preço de viver em sociedade. Viver em comunidade é naturalmente reforçador pro indivíduo, pro ser humano. Isso promove convivência, troca, são experiências significativas, e quando a gente se priva disso, a gente perde um pouco de prazer, a vida perde um pouco de brilho, tem menos motivação, menos sensação de pertencimento. Se você tá
nessa onda de ser obcecada por você mesma, quando foi a última vez que você se permitiu ser incomodada? Você ligou pra alguém pra conversar? Você chamou alguém pra sua casa pra passar a tarde com você? Qual foi a última vez que você deixou alguém participar da sua vida de verdade e quebrou um pouco dessa autossuficiência? Não, você não é autossuficiente, você precisa sim de outras pessoas para viver uma vida saudável. Nós precisamos de pessoas que participem da nossa vida de verdade, porque hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem cada vez mais se isolado. Seja porque a gente tá nesse papo de amizade de baixa manutenção, que é mandar uma mensagem uma vez por mês, é curtir o stories, seja porque a gente tá nessa onda de autocuidado e amor próprio e de autossuficiência, seja porque a gente tá trocando os momentos de socialização por estar na frente do celular, estar na frente da tela, por estar, sei lá, até conversando com o chat GPT. Gente, tem gente que desabafa com o chat GPT, tem gente que pede conselho pro chat GPT. Não, gente, por favor, isso não dá. O marido, ele tem umas ondas, ele gosta de pedir conselho pro chat GPT, viu? Ô garotinho pra gostar de pedir dica. Uma época aí que a gente tava decidindo algo, que era uma decisão muito grande, e ele tava ali super pedindo dicas e conselhos pro chat GPT pra ver qual seria a melhor decisão a tomar. Gente, o chat GPT não ajudava a decidir nada. Foi só a gente sentar com uma pessoa de verdade, em poucas palavras, em poucos minutos, aquela pessoa fez assim, ó, tomei a decisão, pronto, acabou. Isso é o poder da troca de verdade. Não tem dica e conselho que o chat GPT te dê que troque a interação, que troque essa troca de experiências. E é assim que eu vou terminar esse vídeo hoje, tá? Vai aí mandar uma mensagem pra sua amiga, vai aí combinar de encontrar alguém, vai chamar alguém pra vir pra sua casa, comer uma pipoca e um brigadeiro, faz um bolo, tira um pedaço e dá pro seu vizinho. Vai, amiga, vai. Um beijo, um grande abraço. Até a próxima. Tchau!